Ora, eu queria debruçar agora, então, mais propriamente neste tema. Então, a terceira lei dominical, qual é? A terceira lei dominical é uma lei que vai obrigar que ninguém possa comprar, nem possa vender. Isto significa, então, controle total sobre a população. E isto significa que o povo de Deus vai ter de fazer o quê? Aqueles que querem permanecer fiéis, não podem comprar e não podem vender, o que é que eles têm que fazer? Têm que se sustentar a eles próprios, certo? Agora eu queria que pensássemos um bocado. Pode ser? Sim? Vamos pensar um bocado. O que é que significa não poder comprar, nem poder vender? O que é que isto significa? Significa que eu não posso, por exemplo, ter uma empresa em que vendo os meus produtos, certo? Significa que eu não posso ir ao supermercado comprar os meus alimentos. É isso que significa? Significa que eu não posso ir à farmácia comprar os meus medicamentos. Significa que eu não posso ir a nenhuma loja fazer nenhum tipo de transações. Mas se eu não posso comprar e vender, eu não posso comprar nem bens, nem serviços. Certo ou errado? Então isto quer dizer que eu não posso fazer o quê? Não posso ter eletricidade. É um serviço ou não é? Não posso ter água da companhia, não sei se é assim que se chama aqui, não é? Não posso ter internet. Não posso ter celular a funcionar. Já pensámos nisto? Não posso ter nenhum bem, nem nenhum serviço. Então, a partir da terceira lei dominical, o povo do Senhor terá de se sustentar a si próprio. Terá de sobreviver por si próprio. Tempo virá que de modo algum poderemos vender, logo sairá o decreto, está-se a referir então a esta terceira lei dominical, proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que tenham o quê? O sinal da besta. Ora, esta profecia sempre fez muita confusão. E eu queria parar aqui um bocadinho e dizer-vos porque é que eu estou a falar deste tema hoje, pode ser? Quando me pediram para falar na plenária deste tema, eu pensei assim, bom, vamos lá ver, é um tema um pouco complicado. Sabem que eu nasci e desde pequeno sempre tive muita propensão para as novas tecnologias, ok? Aos 10 anos de idade, eu aprendi a programar sozinho, ok? Quando eu fui para a faculdade e eu fui estudar Engenharia Informática, aquilo para mim já não era grande novidade, porque eu já sabia programar. Foi muito fácil para mim a Engenharia Informática que eu fui estudar. Mas logo nos meus primeiros anos de estudante, eu decidi abrir a minha própria empresa, ok? Abri uma empresa nas novas tecnologias. Isso foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, porque a empresa cresceu bastante, não é? Quem teve de manhã já contei um bocadinho. No entanto, o que é que acontece? Acontece que quando eu cheguei ao último ano de faculdade, eu queria me casar. Sim, já namorava há algum tempo com a minha esposa, que está aí. Então nós decidimos, bem, eu vou trancar a minha universidade, já estou a acabar, mas vou trancar um ano para nós nos podermos casar, para a minha esposa poder acabar o curso dela e depois eu voltarei a estudar. Sabem o que é que aconteceu? Até hoje, não é? Porque a empresa começou a crescer tanto que já não dava mais para eu voltar a estudar. Bom, no entanto, a informática sempre foi a minha vida. 25 anos eu tive uma empresa de informática. No entanto, quando eu tinha 19 anos, eu tomei uma decisão, ok? Essa decisão permite-me hoje estar aqui. Essa decisão permite hoje eu viver sem ter trabalho, ok? Eu tenho 45 anos e eu já não trabalho, porque eu vivo dos meus investimentos. Eu comecei a investir quando tinha 19 anos, ok? 19 anos. Eu tomei uma decisão. No final do mês, todo o dinheiro que me sobrar, eu vou fazer o quê? Gastar? Não. Investir, ok?
Então eu comecei a investir. Comecei a investir, o meu primeiro investimento foram 1.000 euros, 6.000 reais. E o investimento foi aumentando com os anos. À medida que a empresa ia crescendo, o meu rendimento também foi aumentando. Então eu tomei uma decisão, eu não vou aumentar o meu estilo de vida por causa de ganhar mais dinheiro. Sabem o que é que eu decidi aumentar? Os meus investimentos, ok? Então eu mantive o meu nível de vida, mas aumentei os meus investimentos. Até aqui, estamos bem? Ok. O investimento começou a crescer bastante e sabem, quando se já começa a ter algum nível de investimento, deve-se diversificar o investimento. Já ouviram falar disso, não? Sim? Ok. Porquê? Porque é arriscado investir só numa coisa. Porque se correr mal, perdemos tudo. Certo? Ok. Então, durante a década a partir de 2012, 2013, eu comecei a ouvir falar em algo chamado Bitcoin, ok? Mas eu nunca invisto em nada que eu não conheça profundamente, ok? Então eu comecei a estudar. O Bitcoin é um software, ok? Por isso é a minha praia. Eu percebo como é que aquilo funciona. Comecei a estudar, então, em 2017, eu decidi, então, investir também nesta nova tecnologia. Foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Mas o que é que acontece? Acontece que eu, à medida que ia investindo mais, eu tinha que ter a certeza naquilo que estava a investir. Então, durante vários anos, eu estudei este tipo de tecnologia. Ok? Até aqui, estamos bem? Sim? Ok. Agora vamos para outra história que vai-se já juntar àquela. A partir de 2013, o Senhor começou a pressionar a minha mente para eu estudar a sua palavra, ok? E foi aí que eu comecei a pregar, que eu comecei a partilhar. E em 2015, 2016, já não sei precisar, o Senhor tocou no meu coração para eu estudar teologia. Então eu fui estudar teologia online na Universidade de Andrews, ok? Online porquê? Porque eu não tinha hipótese de estudar de outra maneira. Tendo uma empresa, depois já tinha 2 empresas, era impossível. Então, ao longo dos anos, eu fui me dedicando a estudar teologia. E sabem que eu comecei-me a especializar no livro do Apocalipse. É o livro que eu mais gosto. E nas profecias. Daí que estamos aqui a falar sobre os eventos finais, certo? Só que houve uma altura em que eu cheguei a uma profecia que se encontra no ecrã. Qual é a profecia que se encontra no ecrã? Desculpa, podes vir só atrás um PowerPoint. Que diz, Apocalipse 13:17, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver o quê? O sinal. E isto, pelo meu conhecimento que eu tenho de finanças, pelo meu conhecimento que tenho de economia, sempre me fez muita confusão. E sabem porquê que me fez confusão? Isto é o meu celular, mas também é a minha carteira, está bem? Eu tenho aqui a minha carteira. Eu tenho aqui uma nota dentro, ok? A pergunta é, a nota que eu tenho aqui dentro, o governo sabe que nota eu tenho aqui dentro? Não sabe. Porquê que não sabe? Porque o dinheiro que nós temos em papel ou em moedas é anónimo. Ok? Podes avançar, por favor? Avança 2 PowerPoints, podes avançar para o próximo. E para o próximo. Ok. Então, o dinheiro físico, ele é... Avança, por favor, mais um. Ele é anónimo. O que é que isso quer dizer? Se nós temos dinheiro no banco, o governo pode pedir ao tribunal, se suspeitar de alguma coisa, para saber quanto temos lá, certo? Mas o dinheiro que eu tenho no bolso ou na minha carteira, o governo não sabe. Nem vocês sabem, pois não? Qual é a nota que eu tenho aqui? Não sabem, pois não? Ok. Então, na minha mente era assim, como é que o governo vai me impedir de comprar ou vai me impedir de vender se eu posso anonimamente ir a uma loja com uma nota anónima e comprar um produto? Perceberam o meu problema?
Sim? Eu sou uma pessoa de números, sou uma pessoa racional. E isto para mim não faz sentido. A profecia está lá e eu acredito na profecia. Mas na minha mente pensava assim, como é que isto vai ser possível? E eu não entendia como é que isto vai ser possível. No entanto, quando eu cruzei os conhecimentos da profecia, quando eu cruzei com os conhecimentos da área financeira, dos investimentos e das novas tecnologias, eu cheguei a uma conclusão que queria partilhar com vocês. Pode ser? Acho que é algo de importante. Mas para isso, eu tenho que fazer uma coisa muito difícil, que é explicar a vocês o que é o Bitcoin. Pode ser? Aceitam o desafio? Ok. Quem já ouviu falar em Bitcoin? Ok. Quem sabe explicar o que é o Bitcoin? Ok? Houve uma diferença significativa. Todos já ouvimos falar, certo? Mas o que é e como funciona já é mais difícil, está bem? Então vamos tentar, sim? Ok, vamos lá, vamos tentar. Podes avançar. Então, o Bitcoin é um software que funciona autonomamente. As características são, eu vou ler, mas daqui a bocado vou explicar melhor. Ele é descentralizado, é seguro, é pseudo-anónimo, ou seja, consegue-se consultar online todas as transações, todas as carteiras, mas não sabemos a quem é que pertencem. Perceberam? Muito bem, então é pseudo-anónimo. É escasso, tem oferta limitada, pode ser dividida a proporções ínfimas, permite transações globais e rápidas, permite baixas taxas de transação, tem acesso aberto, é transparente e pode proporcionar independência financeira. Ora, vamos ler um texto, vamos avançar. O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada de código aberto para transações financeiras ponto a ponto sem intermediários. Bitcoin é considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada e constitui um sistema económico alternativo e responsável pelo surgimento do sistema bancário livre. Até aqui, perceberam alguma coisa? Mais ou menos? Ok, vou explicar isto de forma mais simples. Vamos só ler mais um texto. As transações financeiras sem intermediários são verificadas por todos os usuários ou nós da rede, sendo gravados em um tipo de banco de dados distribuídos chamados de blockchain. Já ouviram falar de blockchain? Sim? Ok, então vamos lá tentar explicar o que é que isto quer dizer. Quando eu nasci, há 45 anos atrás, quando uma empresa precisava de consultar os dados de um cliente ou a conta corrente, tinha que ir onde? À sua base de dados. Quem é da minha idade ou mais velho, o que era isso nessa altura? O que era um ficheiro? O que era um arquivo? Está ali a fotografia. Lembram-se disto? Sim? Então chegava um cliente à loja, não é? E dizia assim, eu queria comprar alguma coisa, e o vendedor precisava de consultar a ficha do cliente, onde estava a conta corrente do cliente. O que é que ele tinha que fazer? Ele tinha literalmente que se dirigir a um armário, perguntava o nome ao cliente, é o Sr. António, ia à letra A, abria a gaveta, procurava a ficha do Sr. António e abria a ficha e então ia escrever a próxima transação. Já parece que foi há milhões de anos isto, não é? Mas não, quando eu nasci era assim. Eu ainda vi muitas empresas a funcionar assim. Isto era uma base de dados, ok? O que é uma base de dados? É uma coleção de informações sobre alguma coisa. Neste caso, o exemplo que eu estou a dar, sobre o quê? Sobre os clientes, sobre as contas correntes. Certo? Perceberam que é uma base de dados, sim ou não? Sim? Ok. Depois, inventaram os computadores, inventaram a internet e as bases de dados deixaram de estar escritas no papel e passaram a estar onde? Num computador especial chamado um servidor, ok? Por exemplo, a minha empresa, todos os dados de todos os clientes e da contabilidade estavam num servidor algures que eu nem sequer sei onde é que era. Agora, isto traz vantagens ou traz desvantagens?
Quais são as vantagens, então? Acesso rápido, boa. Em qualquer lugar. Agora um vendedor já não precisa estar na loja, pode estar em qualquer lugar e consegue aceder à base de dados, sim ou não? Consegue-se faturar em qualquer parte do mundo, sim ou não? Muito bem. Então tem algumas vantagens, certo? Agora, vou-vos fazer uma pergunta. Isto é totalmente seguro? A anterior do fecheiro era totalmente seguro? O que é que acontecia se um funcionário sorrateiramente à noite fosse lá ao arquivo, abrisse o arquivo e escrevesse lá umas coisas? Não era muito seguro, pois não? Ou se houvesse um incêndio e lá se foi o arquivo, era uma desgraça. Isto pode acontecer com este tipo de base de dados? Também, sim ou não? Sim. Um funcionário dos servidores pode ir lá, sorrateirinho, não é? Liga-se ao servidor e altera lá os dados da base de dados. Ou até alguém que está do outro lado do mundo, se conseguir aceder ao servidor, o que é que vai fazer? Pois é, não é assim tão seguro quanto isso. É bom, é prático, mas tem um problema de segurança. E também pode acontecer um incêndio ou não? Uma vez, houve em 2001, eu perdi todos os meus dados por causa de uma avaria no meu servidor. Tudo o que eu tinha desapareceu. Ora, podes avançar. Quando eu estudava na Faculdade de Engenharia Informática, os informáticos tinham um sonho. Sabem qual era o sonho dos informáticos? Era ter uma base de dados distribuída. O que é isto? É uma base de dados que não está simplesmente num local, mas está distribuída por todos os utilizadores. Ora, isto teria vantagens? É que se houvesse um problema num, havia algum problema? Se houvesse um incêndio num servidor, havia algum problema? Não, porque a informação estava toda em outros locais. Perceberam que é uma base de dados distribuída? É uma base de dados que está replicada em vários sítios. Só que ensinava-se que isso era impossível. E porquê que era impossível? Porque era impossível ter os dados iguais, em simultâneo, em todo lado e garantir que nenhum era adulterado. Perceberam? Quando eu estudei, diziam que isto era o sonho, mas era impossível. Só que há 14 anos atrás, alguém, que não se sabe quem foi, provou que afinal não é impossível. E criou a primeira base de dados distribuída e ela chama-se Bitcoin. Perceberam? Para os informáticos, isto é uma revolução. Para as outras pessoas, elas não sabem muito bem o que isto é. Mas é algo que nós achávamos que era impossível. E sabem que está a funcionar há 14 anos, sem nunca ter falhado uma única vez, sem nunca ter sido perdido nenhum dado, sem nunca ter sido hackeada, zero. Perfeitamente e 100% seguro. Agora, qual é a vantagem destas bases de dados? É que elas não podem ser adulteradas. Não dá para mudar. Sabem porquê? Porque se eu aceder a uma delas, altero aquela, mas o que é que acontece a outras todas? Está igual. E simplesmente ele vai replicar a informação que está nos outros e voltar a estar tudo igual. Então tem vantagens ou não tem? Ok. Dúvidas até agora? Estamos juntos? Sim? Agora é que vem a parte importante, está bem? Até aqui, perceberam mais ou menos? Sim? Ok, então vamos lá. O Bitcoin foi a primeira base de dados distribuída. Mas o que interessa para a nossa mensagem de hoje não é o Bitcoin, ok? Vamos colocar de lado agora o Bitcoin, certo? O que interessa é a tecnologia por trás do Bitcoin chamada... Alguém esteve atento? Blockchain, muito bem, ok? Vamos ver o que é que isto possibilita, tá? Conseguem aguentar mais 5 minutinhos? Então vamos lá. Podes avançar. A blockchain é um tipo de base de dados distribuída, eu estive a tentar explicar o que era uma base de dados distribuída, que guarda o registro de transações permanente e que é inviolável. Não dá para alterar. Toda a vez que um bloco é concluído, o novo é gerado. Os blocos
na blockchain são ligados uns aos outros como uma cadeia, onde cada bloco contém uma referência ao bloco anterior. A blockchain, podes avançar, por favor? A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do Bitcoin, visto que é prova de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de inspiração para o surgimento de novas criptomoedas e de bancos de dados distribuídos. Vamos ao nosso exemplo anterior. Eu chego a uma empresa, não é? E, antigamente, iam lá ao fecheirozinho buscar a conta do cliente. Estão a imaginar um fecheiro de conta cliente que não dá para alterar, não dá para corromper, simplesmente a informação que está lá é inviolável. Isto é bom ou é mau? O que é que vocês acham? É bom. É incrível. Para nós, nós informáticos, é uma descoberta incrível, quase tão grande como a própria internet. E que vai mudar o futuro. Sabem que, inicialmente, os governos, podes avançar, não acharam muito bem este tipo de tecnologia. Mas depois olharam para a blockchain, viram que ela era descentralizada, era segura, era transparente, era auditável, era muito eficiente, inspirava confiança e integridade e também uma melhoria da gestão dos dados. Mas houve uma característica que interessou muito aos governos mundiais, que é a última que vamos ver. Podes avançar. Que é o seu potencial para inovação. Agora imaginem o seguinte. Imaginem uma base de dados em que nós podemos programar funções automáticas. Ruben, o que é isso de uma base de dados ser uma função automática? Posso dar um exemplo? Sim? Ok. Imaginem que eu quero comprar uma casa aqui no Brasil. O que é que eu preciso fazer? Primeiro preciso encontrar a casa, preciso negociar o preço, certo? E depois, pelo menos em Portugal é assim, eu preciso de um banco e preciso de como é que se chama aqui isto? De um sítio onde se vai do notário. Em Portugal diz-se notário, como é que se diz aqui? Cartório, ok. Preciso de um cartório, certo? Porquê que eu preciso de um banco e de um cartório? O banco para garantir que o dinheiro passa de mim para o vendedor e o cartório para garantir que a propriedade passa da pessoa para mim, certo? É preciso quantos intermediários? 2, ok? No entanto, se a base de dados das casas estiver na blockchain, não precisamos de intermediários. A gente pode chegar a um acordo, digita lá o valor e eu envio o dinheiro. No segundo em que o dinheiro chega lá, automaticamente a propriedade passa para mim. Perceberam? Sim ou não? Não é preciso nenhum intermediário. Porquê? Porque é possível programar funções pré-definidas. Agora, Ruben, porquê é que tu nos estás a explicar estas coisas todas? Porquê é que eu preciso saber isto tudo? O que é que isto tem a ver com os eventos finais? Vamos ler. A natureza descentralizada e programável da blockchain abre possibilidades para novas aplicações, para contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Então, há uns anos atrás, os bancos centrais, que inicialmente detestavam esta ideia do Bitcoin e do blockchain, viram que tinham uma excelente oportunidade. Então, eles começaram a desenvolver uma coisa. E esta prometo que é a última pergunta difícil que eu faço. Começaram a desenvolver as CBDC. Quem já ouviu falar em CBDCs? Muito bem. Normalmente o número é bem inferior. Alguém sabe o que é uma CBDC então? Vamos ler, que é mais fácil. CBDC, podes avançar, é uma moeda digital do Banco Central. Ora, irmãos, eu vou fazer aqui um reparo, só um parênteses, está bem? Vocês aqui no Brasil, de certeza que já ouviram falar de CBDCs. Drex, diz-vos alguma coisa? Sabem o que é um Drex? É uma CBDC que
que funciona na blockchain exatamente como o Bitcoin. Perceberam, sim ou não? Ok, eu tive este tempo todo a explicar-vos o que é uma CBDC para vos explicar a potencialidade que isto tem. Está bem? Num país que já está quase a implementar isto. Vocês sabem que o Drex está quase pronto, não sabem? Ok, então vamos lá. Vamos analisar o que é que isto tem a ver então com as profecias. A principal diferença entre as CBDCs e as moedas virtuais são a sua emissão. As criptomoedas como o Bitcoin normalmente não são emitidas nem controladas pelo governo. São descentralizadas. Obviamente, as moedas digitais dos bancos centrais não são descentralizadas. São o quê? São controladas por quem? Pelo Banco Central. Então esta é a diferença, ok? A tecnologia é a mesma, mas não é descentralizado. Há alguém que controla. Quem é que controla? O Banco Central. Isso parece-vos bom ou mau? Vamos lá ver. Eu vou defender esta causa, está bem? Primeiro. A CBDC permite um país ter um dinheiro que não pode ser roubado. Não pode ser roubado, é impossível. Não pode haver fraude com esse dinheiro. Não pode haver fuga aos impostos. Não pode haver dinheiro ilícito. Posso contar uma história rápida? Não sei quanto tempo tenho. Vou contar uma história rápida. Há uns anos atrás, enquanto eu tinha empresa, eu fui chamado do meu escritório para vir ao balcão. Estava lá alguém que eu conhecia. E essa pessoa queria comprar um artigo que nós tínhamos. E essa pessoa disse assim, Ruben, queria-te pedir um favor. Podes vender sem nota fiscal? É permitido fazer vendas sem nota fiscal? É crime. Ok. Então eu disse, não, desculpa, aqui na minha empresa só vendemos com nota fiscal. E ele a seguir disse uma coisa, anda lá, se tu vendes sem nota fiscal, eu pago em... O que é que ele disse? Dinheiro físico. Porquê que ele disse isso? Porque o dinheiro é anónimo. E ele estava-me a dizer, olha, ninguém vai saber. O dinheiro é anónimo. É só entre mim e ti. O governo não vai saber. Bom, eu disse que não, está bem? Eu disse que não. Não aceitei a proposta dele. Mas porquê que ele me propôs isso? Porque ele sabe que se pagarem notas, ninguém vai saber. Agora digam uma coisa. Acham para o cumprimento desta profecia, isto é possível? Haver uma transação sem que ninguém saiba? Então vamos ver. Estas moedas digitais, podes avançar, já estão a ser implementadas em praticamente todo o mundo. Neste momento, cerca de 180 países. Aliás, podes avançar. Antes de avançar, desculpa, anda atrás. Ali, a cor de laranja, incluindo a Europa, já está pronto e vai sair provavelmente ainda este ano. Okay? O euro digital vai sair este ano. Aqui no Brasil foi adiado, ainda não se sabe se vai sair este ano, se vai sair do próximo ano, mas neste momento, países que representam 98% da riqueza mundial já decidiram implementar CBDCs, moedas digitais do Banco Central. Está bem? Podem avançar. Aqui está um estudo, uma notícia de Reuters que diz exatamente isto, as maiores economias mundiais. No site do Banco Central Europeu, já há muitos anos que tem lá a dizer qual o plano e a sua implementação, e a semana passada saiu a notícia da data do seu lançamento. Podes avançar. E aqui no Brasil também está bastante avançado com o Drex, que segundamente ouviram falar. Agora, eu já vos disse que isto tem muitas vantagens, certo? Mas quais são as desvantagens? Só há uma desvantagem. Podes avançar. Esta notícia, eu vou ler rapidamente. Quanto tempo é que eu ainda tenho? Diz o seguinte, moedas digitais oficiais como o Drex avançam e já estão sendo testadas. No Brasil, os trabalhos de desenvolvimento do Drex, como a moeda digital nacional foi batizada, estão prestes a entrar na segunda fase, na chamada etapa 2 do piloto Drex. Instituições financeiras selecionadas pelo Banco Central
As candidatas tiveram até 29 de novembro do ano passado para se inscrever. Vão testar possíveis negócios com smart contracts, contratos inteligentes na plataforma. Podes avançar? Os testes com a Drex começaram ainda em 2023 e existe a expectativa do lançamento que possa ocorrer ainda este ano. Isto é uma notícia do ano passado. Inicialmente a previsão era para a moeda digital brasileira entrar em circulação no fim de 2024 ou no início de 2025 e já foi um pouco adiada. Agora, qual é a preocupação? Há muitas pessoas que dizem que isto é um problema. Porque se isto for posto em prática, o governo vai poder fazer o quê? Controlar o que é que as pessoas fazem com o dinheiro. Então, o que é que o Banco Central do Brasil disse em resposta a isto? Podes avançar. Não há data oficial para o lançamento ainda, mas a expectativa é que o real digital chegue à população em 2025 e 2026. Isso vem preocupando alguns usuários. Os temores giram em torno do controle estatal sobre a moeda. A tecnologia também deve permitir transações com contratos inteligentes, ou seja, condições para que um pagamento seja efetuado. Há 3 fatores: centralização, possibilidade de condicionamento e rastreabilidade. Fizeram surgir nas redes a ideia de que o governo poderia extinguir o dinheiro físico e, por meio do Drex, controlar e restringir o uso do dinheiro pela população. Por exemplo, programar a moeda com datas de vencimento para a sua utilização ou então restrições a produtos específicos. O que é que algumas pessoas estão preocupadas? O que é que estão preocupadas? Perceberam que a gente leu ou não? Estão preocupadas que o governo vai poder controlar o quê? A maneira como nós usamos o dinheiro. Então, esta pergunta foi feita ao Banco Central. E o que é que o Banco Central disse? O que é que vocês acham? As diretrizes do Drex não têm o objetivo do controlo, restrição do uso ou discriminação. Tampouco há previsão para a data de expiração para a utilização dos recursos no Drex. O que é que eles disseram? Claro que não. Algum dia nós íamos querer controlar a maneira como as pessoas usam o dinheiro. Eu queria vos apresentar, já estamos quase a terminar, queria vos apresentar um senhor. E ele chama-se Richard Werner e é um professor da Universidade de Winchester e é um dos maiores especialistas do mundo em dinheiro. Tem vários livros sobre dinheiro. E quando ele começou a perceber o que é que os governos estavam a fazer, ele disse o seguinte, nesta entrevista, à Fortune, que a concentração adicional de poder nas mãos dos bancos centrais não é o único perigo representado pelas moedas como o Drex. Sua maior atração para os planejadores centrais é que elas podem ser programadas a fazer coisas. Em outras palavras, o controlo sobre como o indivíduo é permitido usar essa moeda. As CBDCs não são uma solução para o problema, mas a recente meta, parênteses, este homem não tem nada a ver com profecias, não tem nada a ver com religião. É um professor universitário e a especialidade dele é finanças, dinheiro. O que é que ele diz? É a recente meta na luta de décadas pelos planejadores centrais. Porquê? Poder máximo ao custo desnecessário de crises, inflação, deslocamento económico e desemprego. Porquê? Estas são as preocupações. Porque pode haver rastreamento e o fim do sigilo, pode haver compras condicionadas a autorizações, pode haver congelamento instantâneo de recursos, políticas monetárias punitivas e o risco de abuso e vigilância em massa. Ora, queria partilhar convosco uma outra situação para fecharmos esta parte das CBDCs. Vocês já alguma vez ouviram falar do Banco Internacional, agora, como é que se diz o nome? Agora esqueci-me do nome. Banco, em inglês é International Bank of Settlements. Banco Internacional, bom, eu vou dizer a tradução literal, de encontro de contas. Já ouviram falar desse banco? Normalmente ninguém conhece este banco. Este é um dos bancos mais importantes do mundo. Sabem porquê?
Porque é o banco que faz os acertos de contas entre todos os bancos nacionais. E é o banco que estabelece as regras para como funcionam os bancos nacionais. Como é que se chama o Banco Nacional aqui do Brasil? Banco Central, não é? Okay. O Banco Central, quem determina as regras de como ele funciona, além do governo local, claro, é quem? É o International Bank of Settlements. Perceberam? Sim ou não? E numa entrevista o seu presidente disse qual era o plano mundial dos bancos centrais para este tipo de aplicações financeiras. Querem saber qual é? Sim? Vamos lá. É este senhor aqui. Nós não sabemos quem usa uma nota de $100 hoje. Isto é verdade ou não é? Uma diferença fundamental com a CBDC é que o Banco Central terá o quê? Controle absoluto sobre as regras e os regulamentos que determinarão o uso dessa obrigação financeira do Banco Central. E isto é a conclusão que eu quero chegar. Além disso, teremos a tecnologia para... Perceberam o que ele disse? Ok. Irmãos, quero-vos dizer uma coisa muito importante. Eu tinha muitas dúvidas sobre esta profecia do comprar e vender. Porque eu não entendia como é que algum dia haveria a possibilidade disso acontecer. E a realidade é que há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, não havia a tecnologia que permitisse que isto acontecesse. E agora vou fazer aqui uma observação. Eu não sei se é exatamente assim que vai acontecer. Ficou claro? Não sei. Mas aquilo que eu sei é que já existe tecnologia que permite que esta profecia se cumpra. Perceberam? E o meu maior receio, irmãos, é que nós não nos estamos a perceber disto. Por quase todos os locais onde eu vou, que falo sobre esse assunto, sabem quantas pessoas já perceberam que isto é possível? Quase ninguém. Aqueles que estiveram no seminário de manhã e ontem, repararam num padrão em tudo aquilo que nós falamos? É que aquilo que estava profetizado já está a acontecer. O mundo está pronto. Já existem os meios, já existe a tecnologia. Por favor, não digam que o Ruben disse que é assim que vai acontecer. Eu tive este tempo todo a explicar tudo isto apenas com um objetivo. É hoje possível, existe a tecnologia possível para que isto aconteça. Perceberam a diferença? Sim? E ele, numa outra entrevista, desculpem, eu não trouxe, porque só existe em vídeo esta entrevista, não há por escrito, e ele disse qual era o plano. Ele disse assim, prestem bem atenção, o primeiro passo será habituar as pessoas a usarem aplicações simples para pagamento. O segundo passo, depois das pessoas estarem habituadas, é trocar o dinheiro que está nessas aplicações pela tecnologia da blockchain, sem que as pessoas se apercebam. Porque para a pessoa estar a usar a aplicação é igual, se está a usar um saldo virtual ou se está a usar a blockchain. E então, depois das pessoas estarem habituadas a usar, eles conseguem saber onde está cada centavo em cada momento. Mas, Ruben, como é que isto vai acontecer? Eu não sei. É assim que vai acontecer? Eu não sei. Mas aquilo que eu queria vos dizer, eu vou repetir. Hoje já é possível que esta profecia se cumpra. E eu também acho que hoje é possível que o povo de Deus não se esteja a perceber
do que está a acontecer. Sabem que existem estatísticas que demonstram que, da minha geração para baixo, as pessoas não se preocupam com a privacidade. Não se preocupam. Não se interessam se sabem ou se não sabem, não se preocupam. Da minha idade para cima, as pessoas preocupam-se com a sua privacidade, com a sua liberdade. E sabem que esta promessa de um dinheiro perfeito, porque dinheiro em blockchain é um dinheiro perfeito, um dinheiro que não pode ser roubado, não pode ser adulterado, não pode fugir aos impostos, é um dinheiro perfeito ou não é? Só temos que abdicar de uma coisa, sabem o que é? Não é anónimo. É só isso. É a única desvantagem. Mas essa desvantagem é suficiente para permitir o cumprimento da profecia. Então vamos terminar. A terceira lei dominical. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal. Isto é impossível com o dinheiro físico, irmãos. Mas é perfeitamente possível com o dinheiro numa base de dados distribuída. Só para completar e fechar, para quem não esteve aqui de manhã, podes avançar, temos uma quarta lei dominical. Exercer total autoridade, encontra-se em Apocalipse capítulo 13. E o que é isso? É que eventualmente aqueles que não cumprirem com as leis anteriores serão enviados para a prisão. Porquê? Porque algo que inicialmente vai ser uma contraordenação, já me disseram como é que se diz aqui no Brasil isto. Uma contravenção, ou seja, algo que temos que pagar uma multa, e eventualmente vai se tornar um crime. E os crimes são puníveis por prisão. Podes avançar. Portanto, a quarta lei dominical é a pena de prisão. Podes avançar. E a quinta lei dominical está em Apocalipse 13:15. Fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, a última lei dominical é o decreto de... Ok. Podes avançar. Eu vou avançar esta parte, que o tempo já está avançado. Ou tenho mais 5 minutos? Eu não sei que horas tenho que terminar. Tenho mais 5 minutos? Então vamos ler que esta parte é importante. O grande conflito diz assim: muitos encontrarão refúgios onde? Na fortaleza das montanhas. Eu estava a contar de manhã que eu estive ali em Piemonte há algum tempo a filmar o documentário do grande conflito. Lá com o Jefferson Araújo, com a nossa equipa de filmagem. Irmãos, é incrível estar naquele local. No local onde aqueles homens e mulheres se refugiaram por séculos naquelas montanhas. É incrível estar naquela gruta onde eles adoravam a Deus em segredo. Mas sabem o que é que mais toca o meu coração quando estou num local destes? É saber que a história vai se repetir. E quando Ellen White está a falar aqui em Fortaleza das Montanhas, ela está a citar um texto bíblico do livro de Isaías. Já conhecem este texto? Podes avançar? Desculpem quem esteve na manhã, estou a repetir esta parte. Diz o seguinte, Isaías 33. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir o derramamento de sangue e fecha os seus olhos para ver o mal, este habitará onde? Nas fortalezas das rochas. Reparem que Ellen White estava a citar este texto. O que é que diz o texto de Isaías? Que eles serão o seu alto refúgio. Promessa do Senhor. O pão lhe será dado. As águas lhe serão certas. Amém? Nós não temos que nos preocupar, irmãos. As profecias vão se cumprir? Vão se cumprir. Mas o Senhor promete que o seu povo fiel será cuidado. E mesmo na altura mais difícil, na altura do decreto de morte, o que é que o Senhor diz? Não vais viver em nenhum palácio. Não, não vais viver em nenhum palácio. Vais viver num refúgio nas montanhas. Mas eu prometo hoje, diz o Senhor, o pão e a água não te faltará. Então a quinta lei dominical, podes avançar, é o decreto de morte.
O sinal é fugir para os montes. Podes avançar, não temos tempo, de manhã vimos isto com calma. E então estas são, resumidamente, as 5 leis dominicais. Eu queria terminar com uma mensagem de esperança. Eu gosto muito do livro do Apocalipse. E sabem que o livro do Apocalipse está cheio de detalhes literários. Quando nós estudamos a riqueza literária do livro, é incrível. Então há muitas comparações e muitos quiasmos no livro do Apocalipse. E eu só vos queria mostrar uma comparação simples, está bem? Na introdução do livro, precisamente no terceiro versículo do primeiro capítulo, diz o seguinte, podes avançar. Reparem bem, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Gostaram deste texto, sim ou não? O que é que o texto diz? São felizes quem? Quem ouvir, quem ler e quem? Pelo menos 2 destes nós estamos a cumprir hoje, certo? Estamos a ler, estamos a ouvir. Mas também temos que fazer o quê? Ok. Na conclusão do livro, nós temos um texto paralelo com este. Apocalipse 22:7, que diz: Eis que venho cedo, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É paralelo o texto, sim ou não? Mas tem algumas diferenças. Qual é a diferença que tem, irmãos? É que agora o feliz é aquele que já não é aquele que ouve nem que lê. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Irmãos, vai chegar a altura que já não adianta ler, já não adianta ouvir. Esse tempo já vai passar. Isso significa que o tempo de ler, do tempo de ouvir, é quando? É hoje. O povo de Deus, diz a Bíblia, que no tempo do fim, quase que seriam enganados. Certo ou errado? Se possível fora. Mas porquê que eles não vão ser enganados? Porque eles conhecem a profecia, sabem o que é que está a acontecer, olham à sua volta, veem o cumprimento da profecia. Por isso é hoje, irmãos. Ruben, é muito difícil estudar o livro do Apocalipse, é muito difícil estudar o livro de Daniel, eu não consigo, são muitos números, é muitas contas. Irmão, Deus é tão misericordioso conosco. O que é que Ele nos deu, além? Nós não temos nenhuma desculpa para não saber as profecias. Tudo isto que nós estudamos está perfeitamente explicado no Espírito de Profecia. Temos alguma desculpa? Se eu hoje não conheço a profecia, é porque eu não quero. E se eu não estou pronto, é porque eu não quero. Nós já sabemos o lado vencedor. E hoje é o dia de nós escolhermos de que lado nós queremos estar. O tempo de brincar ao cristianismo já passou. Já não é mais tempo de brincar ao cristianismo, irmãos. Nós, quando estudamos as profecias, nós vemos que Cristo está às portas. Será que eu estou pronto? Será que eu me estou a perceber aquilo que se passa à minha volta? Será que eu ligo a minha televisão e vejo imoralidade? Sim ou não? Será que eu vejo a ser bombardeado com questões climáticas? Sim ou não? Isso é o cumprimento de profecias, irmãos. Será que eu vejo a economia mundial a caminhar para o precipício? Sim ou não? Nós estudamos hoje de manhã. Isso é o cumprimento de profecias. Será que nós vemos tecnologia financeira que permite controle total do governo sobre o meu dinheiro? Sim ou não? Sim. Isso significa que o tempo está próximo. O texto diz feliz porque
alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, e a luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E eu não quero fazer parte deste grupo, irmãos. Eu quero fazer parte deste grupo. O Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas Ele não vai vencer sozinho. Sabiam? Que Cristo não vai vencer sozinho? O que é que diz o texto? Vencerão também os que estão com Ele, os chamados e eleitos, os fiéis. Amém? Eu quero muito fazer parte deste grupo. E eu quero que cada um de vocês faça parte deste grupo. Irmãos, está na altura da nossa consagração completa ao Senhor. Está na altura de eu aprender a viver dependente do Senhor. Ninguém que não aprenda a viver em dependência total com o Senhor estará pronto para passar pelos eventos finais. E por isso a minha oração hoje, Senhor, ajuda-me a estar pronto.